Olá, bem-vindo a um Pode Tudo by Sayá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a que horas que você esteja chegando, o importante é estar aqui conosco mais uma vez. E eu quero aproveitar aqui rapidinho e dizer, mandar um beijo para todo mundo e dizer que nós somos muito gratos por tanto carinho que a gente tem recebido, assim, do pessoal falar que tem gostado muito aqui dos nossos bate-papos, dos episódios. Obrigada, fique com a gente aqui que você vai gostar sempre. Tem muito amor envolvido aqui, né, Má? Sim, sim. Hoje, pessoal, a gente está trazendo aqui um assunto que a gente, de certa forma, já vem abordando desde o início aqui desse projeto do Sayá, né, Má? Que é a preocupação com o uso das telas, quando a gente abordou lá no começo a questão do livro da geração ansiosa, sim, né? E que a gente trouxe ali os transtornos que aquilo pode prejudicar nas crianças e nos adolescentes, né? Então, no primeiro momento ali, a gente até abordou um pouquinho mais a preocupação dessa invasão que o celular traz, de todo um incentivo a essa geração adolescente de querer fazer algo que não está preparado para, e esses transtornos vindo aí como uma grande onda, onde os pais ficam ali sem saber o que fazer. O nosso convidado de hoje vai nos trazer aqui uma luz, eu diria, um caminho para nos ajudar, nós pais, de como conseguirmos estar de olho, guardar, cuidar desses filhos, né? Enquanto eles estão ali usando a tela, que é algo que a gente não consegue evitar, né, amor? Sim. Não consegue evitar e desde cedo as crianças estão ali manipulando. Enfim, a gente vai tentar trazer, o nosso convidado vai tentar trazer pra gente uma forma de equilibrar esse uso da tecnologia dentro das nossas vidas, falando sobre conteúdo, falando sobre a própria criança e os adolescentes e como esse contexto é importante no dia a dia da nossa vida. Quem é que tá aqui com a gente, More? Fernando Lino. Fernando Lino, bem-vindo. Nós vamos aprender muito, né? Eu espero e eu tenho certeza como que sim. pais também de adolescentes, com nós vamos certeza aprender bastante. Então, Fernando Lino, pessoal, é pesquisador, neuroeducador, escritor e fundador do Guardião Digital. Ele possui graduação em Economia, em foco em novas tecnologias pela Universidade Federal do Juiz de Fora, pós-graduação em Tecnologia Educacional, extensão em Neuroeducação pela Universidade Johns Hopkins e mestrado em Educação e Tecnologia pela University of Tartu, onde estudou os impactos da tecnologia na vida de crianças e adolescentes. É autor dos livros Xarope Digital e Bem-Estar Digital. 7 princípios para educar mentes e corações na era digital. Ele é membro também da Associação Internacional de Educação de Neurodesenvolvimental e TEDx Speaker. Obrigado. Seja bem-vindo, Fernando. Gente, muito obrigado. Bom, olá a todos. Muito obrigado pelo convite para a gente falar sobre esse assunto que é o celular na vida das famílias, que gera tanta dor de cabeça na vida de todo mundo. Mas vamos lá, eu gosto muito de falar sobre isso. Eu acredito que você seja apaixonado, primeiro, por tecnologia. Sim, querendo ou não, sim. Primeiramente, né? É o começo de tudo. E segundo, que esse assunto das benditas telas, que é o momento, que é a grande preocupação das famílias e das escolas, né? Então, a minha pergunta primeira, Fernando, pra gente começar esse bate-papo aqui é: como é que surgiu para você, o que te motivou, né, na verdade, estudar, pesquisar sobre a questão do bem-estar digital? Então, Débora, eu comecei, como você falou, eu sou apaixonado por tecnologia primeiro, né? Então, desde criança eu gostava de programar, então eu acabei sendo autodidata na questão de programação. E quando eu fui, na verdade, sair da faculdade, eu não quis nem para a área financeira. Na verdade, eu quis ensinar a criança a programar, né? Na época era robótica, agora é o Maker, né, e tal. Então eu fiquei alguns anos trabalhando com isso dentro das escolas, e ao longo da minha jornada dentro das escolas, eu comecei a perceber, ano após ano, que primeiro as crianças estavam cada vez mais novas, ganhando primeiro o celular, e estavam surgindo cada vez mais problemas em relação a como que a tecnologia estava sendo utilizada por essas crianças. Então, para nós que trabalhávamos na época com ensino de programação, o nosso desafio, por exemplo, era tentar apaixonar essa criança para tentar desenvolver um jogo, por exemplo. Só que quando ela chegava para a gente, um aluno no 6º ano, ele já só queria consumir.
Então ele já tinha um nível problemático de uso da tecnologia. Ele não queria nem saber mais como criar novas tecnologias. Ele só queria ter o consumo mais passivo dessa tecnologia. E vendo também as lideranças das escolas, coordenação e direção, eu comecei a notar que cada vez mais ele consumia muito tempo dessas pessoas para resolver esses problemas que a tecnologia estava trazendo, né? Então, quando eu escolhi fazer a pós-graduação e posteriormente o mestrado, escolhi pesquisar especificamente a relação da criança e das famílias de maneira geral com a tecnologia. Porque para mim era um problema que não ia desaparecer do dia para a noite, na verdade só estava crescendo ano após ano. E a gente precisava de novas soluções, na verdade, né? Novos olhares. Então eu passei alguns meses, o meu mestrado eu fiz lá em terras distantes na Estônia, no meio do caminho teve a Guerra da Rússia, enfim, foi uma confusão danada. Que legal. Mas a pesquisa de campo foi aqui no Brasil, onde eu visitei capitais, cidades do interior, escolas públicas, privadas, entrevistei centenas de crianças, de famílias, educadores, para tentar ter uma fotografia, porque uma das dificuldades que a gente tem, por exemplo, é até a falta de pesquisas nessa área, principalmente aqui no Brasil, para saber o que está acontecendo, né? Geralmente nós temos pesquisas mais quantitativas para saber números de horas e tal, mas a gente não tem tantas pesquisas qualitativas para entender a dinâmica que a tecnologia altera na vida dessas famílias. Então esse era o meu objetivo da pesquisa. Essa pesquisa se tornou meu primeiro livro, chamado Xarope Digital, que e aí eu falo sobre uma série de questões lá que eu encontrei dentro de sala de aula, das escolas que participaram da pesquisa, enfim, muitas coisas. Depois que você abre esse assunto com crianças e adolescentes e elas sentem confiança para compartilhar com você algumas coisas, assim, você ouve muitas coisas ao mesmo tempo interessantes, outro tempo, em outros momentos muito preocupantes. Então isso está no meu primeiro livro chamado Xarope Digital. Posteriormente eu faço aí a segunda fase da pesquisa, eu começo a pesquisar sobre quais soluções as famílias estavam buscando e testando do uso da tecnologia nos seus lares, quais combinados que estavam fazendo, o que funcionava para eles, o que não funcionava. Então eu fiz também isso com centenas de famílias a nível Brasil, e aí o resultado disso é o meu segundo livro, que esse aqui é o Bem-Estar Digital. Que aí eu ali coloco os 7 princípios que eu consegui encontrar nessas famílias que estavam tendo mais sucesso no gerenciamento da tecnologia no seu dia a dia, que é algo cada vez mais complexo, né? Nossa! Eu me lembro quando a gente era criança, vamos falar, década de 80 aqui, né? Entregando a idade, não é? Tudo bem. O problema discutido naquela época em relação ao comportamento era a televisão. Sim. Né? As pessoas vão emburrecer com a televisão, que não vai ter opinião própria. A televisão só pode ficar na sala, ou podia ir para os quartos também. Então, não separava a família, né? Sim. Como que agora essa história desse comportamento humano diante dessas inovações tecnológicas? Porque, peraí, a TV tinha que comprar e colocar, instalar e tal. O celular tá na mão. A facilidade. Então, assim, em casa, quantas vezes você não para observar e fala, tá cada um em um canto do mesmo ambiente, mas cada um num mundo diferente, né? Essa é uma pergunta muito interessante, que quando eu começo a falar isso com os pais, principalmente pais como vocês, que às vezes cresceram na década de 80, e a memória é sempre em relação à televisão, e o pai fala pra mim, olha, mas eu cresci assistindo muito televisão, nada aconteceu comigo, né? Tô bem aqui. Sim, tô aqui, ó. Desde o possível, estou aqui. Só que eu gosto de lembrar que a tecnologia televisão é completamente diferente da tecnologia celular. São coisas completamente diferentes, né? Então, lá na década de 80, no primeiro livro, no segundo livro, eu, por exemplo, dou exemplo das primeiras animações que foram surgindo lá na época do Walt Disney e tal. O Walt Disney, por exemplo, ele demorava 6 meses, 1 ano para fazer uma animação de 7 minutos. E ele demorava, por exemplo, ele fazia pesquisas de campo para entender o que agradava as crianças, enfim. Hoje, uma animação do YouTube, por exemplo, de grandes players do mercado, de Galinha Pintadinha, Cocomelo, enfim, eles demoram às vezes 3, 4 semanas e eles têm o feedback do que funciona para essas crianças em tempo real. Então eles conseguem melhorar, na verdade, esses desenhos, melhorar o que eu digo aqui, é prender mais a atenção dessas crianças a nível de semanas. Então, semanalmente, eles estão melhorando esses desenhos para tornar eles mais, de fato, que conseguem capturar a atenção dessas crianças, né? Conseguem prender a atenção dessas crianças. Então, esse é o primeiro ponto, né? São tecnologias diferentes. E tem outra questão de que, lá na década de 80, e eu já sou de uma outra geração que era a TV Globinho,
Eu assistia o Dragon Ball Z que todo mundo gostava de assistir e depois só no outro dia eu consegui assistir de novo. Hoje a gente tem oferta infinita de entretenimento. Então, na verdade, a tecnologia que está embarcada nos celulares, ela não pode ser comparada com a televisão da década de 80 ou 90. Nem até na velocidade, porque os desenhos têm velocidades diferentes. Eles são muito... ele tem a capacidade de prender a atenção muito mais rápido dessas crianças. Então, por isso que eu sempre explico para o pai, olha, a televisão que você conheceu na década de 80, 90, ela é um bicho completamente diferente do TikTok da vida, entendeu? Então, por isso que a gente não pode... por isso que, inclusive, eu gosto de aprofundar esse assunto com os pais, porque falar simplesmente tempo de tela... existe toda uma discussão hoje sobre se a melhor maneira a gente, na verdade, é se preocupar com a quantidade ou sobre a qualidade do que eles estão assistindo, né? E eu sempre gosto de perguntar para os pais, tá, mas 1 hora de você assistir um filme com seu filho tem a mesma qualidade de 1 hora dele no TikTok sozinho no quarto dele? Porque começou a ter esse fenômeno que a Débora estava mencionando aqui, e a gente está na mesma casa, só que em telas diferentes, cada um na sua própria bolha ali, né? E aí depois a gente vai entrar nas dicas para as famílias de maneira geral, mas geralmente a primeira dica que eu dou é que esse momento da tela, ele comece a ser, os primeiros contatos que a criança tenha com essa tela seja compartilhado, e não só individualizado, né? Porque as tecnologias que estão embarcadas ali nas novas plataformas e mídias sociais, elas têm capacidade de prender a nossa atenção muito rápido e, na verdade, alienar a criança da realidade ali da casa, né? Então, por isso que a gente tem esse grande fenômeno de a gente estar no mesmo quarto, na mesma casa, só que em mundos diferentes. Tem um pesquisador brasileiro, ele lançou um livro que é muito famoso, inclusive, chama Geração do Quarto, tem alguns anos já, né? Esse livro ficou muito famoso, que nesse livro Geração do Quarto, ele vai descrevendo o que foi acontecendo nas nossas famílias, né? O que foi mudando. E lá ele começa a descrever que, por exemplo, a realidade social, agora pai e mãe trabalham, e o filho começa a ficar mais sozinho dentro de casa, e aí pai e mãe começam a ter, esgarçar esse vínculo, na verdade, com seus filhos, tem menos tempo de diálogo, faz menos refeições juntos. Então esse filho, aos poucos, vai se isolando no seu quarto, por isso que chama Geração do Quarto, né? E eu brinco que a continuação da Geração do Quarto é o xarope digital, porque no quarto hoje se encontra todas essas tecnologias de maneira infinita, na verdade, às mãos dessas crianças, né? Então, além dessas crianças já estarem nos últimos anos, nas últimas décadas, se isolando aos poucos dos seus pais, agora eles têm uma ferramenta a mais que aliena ainda mais essas crianças, né? Por isso que a gente tem tantos e tantos problemas sobre isso. Não, então, e você falando isso, o que vem na minha mente é o seguinte: no primeiro momento, e a gente acabou de falar que na geração ansiosa a gente tinha uma preocupação maior com os adolescentes, vamos dizer assim, né? Agora você está falando o tempo todo criança, criança, criança. Então, assim, a gente sabe que a Associação de Pediatria indica que 0 telas até mais ou menos 2 anos. Sim. E a partir daí os pais têm que ir de pouquinho em pouquinho e tal. Eu fico pensativa aqui, será que realmente há necessidade de uma criança de 3, 4 anos usar uma tela, né? Vamos partir daí. Eu como mãe, né, fico pensando. Mas aí você me fala da geração que está lá dentro do quarto isolada, com o mundo inteirinho na mão dele. E a criança, ela também consome dentro desse quarto. Essa geração é TikTok também que ela vai olhar? Não, é a tela que você quer dizer, é o cocomelo que ele fica preso ali, o Baby Shark que ele fica ali cantando sem parar, e isso já causa transtornos também desde cedo. Sim, a gente sabe que hoje a exposição excessiva de tela causa transtornos desde muito cedo, tá? A recomendação que a gente tem da Associação Brasileira de Pediatria, que vem da Associação Norte-Americana de Pediatria, surge desde a década de 90, com pesquisas de um doutor chamado Dr. Christox, que ele é do Hospital das Crianças de Boston, que lá na década de 90 ele fazia experimentos em relação à televisão. Então ele começou com ratinhos a história, e depois ele começa a perceber que o ratinho estava ficando hiperativos quando ele ficava muito exposto à televisão, lá na década de 90, então outra tecnologia, né? E aí isso vai evoluindo nos últimos 30 anos o corpo de pesquisa, até se tornar uma recomendação da Associação Brasileira e Norte-Americana de Pediatria, que até os 2 anos, a americana, se eu não me engano, é 1 ano e meio, é 0 telas, tá? Porque a gente sabe, de fato, que crianças, desde da tenra idade ali, dos primeiros meses de idade, se ela tiver
uma exposição excessiva às telas vai ter prejuízo na questão de desenvolvimento cognitivo dela, né? Então a gente sabe que crianças que começam, e a gente vê infelizmente isso muito, por exemplo, em restaurantes. Isso. E eu falo disso porque eu tive uma experiência recentemente fui sair para jantar com minha esposa, e eu tenho uma filhinha de 1 ano e 8 meses agora. A gente sentou, e aí ela... 1 ano e 8 meses, gente. Você sabe como é que é. Tipo assim, aquela atividade, né? Não, pega o copo com as 2 mãos, não sei o quê. Não olha assim, fica sentado, não sei o quê. Aquela dificuldade, né? E aí do nosso lado senta uma família, chega com 2 filhos, eles sentaram, os 2 filhos chegaram, assim que os meninos sentaram, tipo assim, tablet, celular na mão e um fone desse tamanho. E aí, assim, por um momento, eu confesso que eu fiquei com uma inveja deles, porque eles estavam muito na paz. Os pais, Os pais estavam, assim, numa paz e tal. Só que aí, assim, eu comecei a reparar que, por exemplo, que os pais estavam conversando ali, mas os filhos estavam completamente alienados onde eles estavam. Dali, né? Então, eles, tipo assim, estavam comendo, nem sabia que estavam comendo. Tipo assim, chegou o garçom, ele nem conversou com o garçom, não sabe quem é o garçom. E assim, a gente começa a perceber que, primeiro, dá muito mais trabalho não dar o celular desde a tenridade. Isso. Porque você começa... Porque dá muito... Assim, eu tive essa sensação, né? Meu Deus, só se eu tivesse o celular aqui no tablet, ia ser muito mais fácil a nossa vida, a gente ia ficar tranquilo, não sei o quê. Mas... as crianças precisam aprender a estar em espaços sociais, por exemplo, né? Olhar no olho de outra pessoa numa mesa, se alimentar, conversar com o garçom, saber o que está acontecendo ao redor, não ser completamente alienado, né? Saber conversar com adultos, por exemplo. Então, e às vezes a tela ela entra nesse meio do caminho aí, lá da tenridade, de poucos meses, quem sabe que prejudica o desenvolvimento cognitivo dessa criança, mas ao longo do tempo, dependendo da maneira como ela é introduzida na vida da criança, ela vai prejudicar outros desenvolvimentos, inclusive o social, capacidade cognitiva, de inclusive conversar com outras pessoas, olhar no olho de outra pessoa, reconhecer expressões faciais. Aprender a se frustrar, né? Não ter tudo na mão, não ter tudo o que quer. Sim. Né? A gente tem alguns anos, teve uma pesquisa na Califórnia, que pegou alunos que, se não me engano, tinham 8 para 9 anos de idade, levou eles para um acampamento, que era um acampamento 0 telas e tal. E eles ficaram quase 3 semanas lá e voltaram. O que eles descobriram que esses alunos que ficaram 3 semanas lá sem nenhum tipo de tela, eles conseguiram aumentar a capacidade de reconhecer emoções no rosto de outras crianças. Isso. E é muito comum eu conversar com coordenadoras, professoras, e principalmente coordenadores que viram muitas gerações passar pelas escolas, e falar que um problema, uma dificuldade dessa geração é inclusive reconhecer a expressão facial do colega. E aí você começa a pensar, poxa, realmente faz sentido, né? Porque como a gente treina a reconhecer expressões faciais, olhando para expressões faciais de outras pessoas, interagindo com elas. E se a gente não tem essa interação, como que a gente vai aprender isso, né? Então esse é um grande problema. A gente fica com essa mudança de comportamento, essa mudança de estímulo que nós estamos tendo, né? Crianças, adolescentes e nós adultos, né? Eu queria que você falasse um pouco desse relacionamento parasocial, parasociabilidade que a gente fala. Não, fenômeno parasocial, né? E em relação a esses influenciadores, né? E como que eles impactam na vida das pessoas em relação a essa exposição e o quanto a gente está perdendo com isso. Na primeira fase da minha pesquisa, que se tornou o livro Xarope Digital, uma parte da pesquisa era entender quais eram os influenciadores que essas crianças mais consumiam e qual que era o relacionamento que eles tinham na percepção deles com esses influenciadores, né? E o porquê disso? Porque nós temos um fenômeno que chama fenômeno parasocial, ou parasociabilidade, que isso é documentado desde a década de 40, 50, que é o relacionamento, o que nós projetamos, um relacionamento projetado que a gente tem com figuras públicas. Então, na década de 50, 60, eram grandes atores de Hollywood, e depois se tornou para pessoas públicas da televisão, por exemplo, pessoas que eram famosas na televisão, e hoje ele é muito focado também em influenciadores digitais. Então, isso é estudado desde a década de 40, 50, com adultos. Então, a gente não tinha esse fenômeno estudado ainda com crianças. Ele começa a estudar na década de 90, com desenhos infantis, programações infantis na televisão. Eu queria comparar qual que era a diferença desse fenômeno na década de 90, com desenhos e programações infantis, com influenciadores hoje, né? E o que eu comecei a descobrir, que era o esperado, na verdade,
é que como essas crianças têm mais oferta de conteúdo por esses influenciadores, elas têm um vínculo muito maior com esses influenciadores do que as crianças tinham na década de 90 com, por exemplo, a Xuxa, por exemplo, Sim, né? claro. Que era muito famosa na época. Inclusive, é muito comum você ouvir essas crianças de 8, 9 anos de idade que elas consideravam os influenciadores mais amigos delas do que os próprios amigos da escola. Muitas crianças utilizando influenciadores, como, por exemplo, para acalmar. Então, muitas crianças que têm até, às vezes, um problema de ansiedade, ela fala, tio, quando eu estou muito ansiosa, triste, eu vou lá, assisto fulano de tal, eu me sinto mais calmo e tal. Então, criando até uma muleta assim, emocional com um influenciador digital ali, né? E um problema que a gente tem em relação a isso é porque muitas dessas crianças elas estão entrando nesses espaços sem saber, ter a noção, na verdade, do porquê aquele conteúdo existe, qual que é o esforço necessário que existe por trás daquele conteúdo, quais que podem ser as intenções de quem criou aquele conteúdo. E acho que é importante os pais fazer um exercício, né? Não precisa ser muito tempo, não. Acho que em 15 minutos você consegue fazer um bom diagnóstico. Veja o que seu filho está assistindo e veja o quão é ruim a qualidade desse conteúdo. Não, e é o que está por trás, o que o Fernando está falando, o que está por trás. Porque, na verdade, o grande vilão é o algoritmo, né? De tudo que ele vai te levando, porque os dados que a gente vai passando, as informações sobre os nossos comportamentos, sem a gente perceber, né, Fernando? Sim. A gente tem um grande problema hoje. Saiu uma pesquisa recentemente que pré-adolescentes já de 12 anos, mais da metade deles já se arrependem do coisa de que eles postaram alguns meses atrás. Só nos últimos 12 meses, né? Olha. Inclusive, eu tô com a camisa aqui, vocês podem ver que é público, pessoal e privado. E o que significa essa camiseta aqui? É sobre um projeto que nós temos dentro do Guardião Digital, que a gente fala exatamente sobre essas 3 áreas que existem na internet. E o que você pode compartilhar onde é público, onde é pessoal, onde é privado, porque elas entram nesse espaço sem ter essa percepção. Ninguém senta para elas e conversa sobre isso, porque os pais, inclusive, não têm referência. Sabem, Não tem referência de como explicar para essa criança qual que é a diferença, onde é privado, o que eu posso publicar aqui, e depois ela se arrepende. Então, essa pesquisa ela só pega nos últimos 12 meses. Olha, de tudo que você publicou e compartilhou, você se arrepende? Mais da metade de pré-adolescentes de 12 anos já se arrependem. Então a gente vê quão despreparados, infelizmente, eles estão entrando nesses espaços públicos da internet sem ter a real noção das consequências que podem existir do que eles compartilham, como que eles se comportam nesses espaços e até sobre os dados que eles compartilham, né? Porque eles não têm noção. Então a gente tem uma aula, por exemplo, que a gente fala sobre pegadas digitais, né? Pegadas digitais são, toda vez que a gente entra na internet, está deixando rastros ali, né? Isso. Então essas crianças não têm noção que, por exemplo, deixar um comentário é um rastro, você entrar, logar, está deixando um rastro, e mas quem que vai utilizar essas informações? Com quais objetivos? Eu já vi, por exemplo, em canais de influenciadores infantis, crianças, inclusive, compartilhando o próprio endereço nos comentários. Então, fulano de tal, vem visitar na minha casa, coloca o endereço da criança. Então, infelizmente, as crianças, porque elas, na verdade, o espaço digital é uma continuidade da vida dela, né? Então, ela não tem uma real percepção sobre o que é perigoso, o que é um dado sensível, o que é um dado identificável, o que outras pessoas vão fazer com esses dados, quais que podem ser a intenção delas, né? Então, na verdade, o objetivo do projeto, né, Guardião Digital, é ensinar essas crianças a utilizarem a tecnologia de maneira crítica, que é o que falta, na verdade. Maravilha. Eu me lembro quando surgiu no Netflix aquele documentário sobre... eram vários especialistas de Facebook, TikTok não existia ainda, mas era Facebook, Instagram, Google, tal, contando quando eles trazem a verdadeira... Quando eles jogam ali na cara da gente a verdadeira intenção e o que são os algoritmos. Sim. E eu me lembro que eu sentei com as minhas filhas e falei, vamos assistir sobre isso. Porque eu lembro que nós tínhamos a preocupação de falar, filha, você gosta desse canal, mas existe uma intenção por trás, ele quer te vender alguma coisa. Eu usava essa expressão. Nem sei se exatamente era vender algo, mas... uma ideia, talvez, é vender uma ideia, né? E eu lembro que a gente falava muito isso, eu falava, não, mãe, ele é muito legal. Tinham alguns canais lá que o pessoal brincava de esconde-esconde dentro de uma casa para entreter as meninas. E elas gostavam daquilo. E no primeiro falaram, eles só estão brincando de esconde-esconde, né?
Então, depois que a gente passou a assistir esse documentário, aquilo começou a clarear. E quando a gente comentava, o celular leu o meu pensamento. Não é? Nós pais falamos assim, não é, Fernando? Não, que a gente conversou aqui em casa. Não é? Tem uma expressão muito conhecida, né? Que tudo isso é, em tese, de graça, né? A gente paga o celular, paga a internet, mas esses aplicativos que nos deixam felizes, dopaminergicamente felizes, né? São de graça, em tese, né? Então, quando você recebe algo de graça, o produto é você, né? Sim. Exatamente. O produto é você. Então tem que tomar... Seu filho, a nossa família, então tem que tomar muito cuidado que nós somos o produto que está sendo vendido. Exatamente. O que eu queria dizer é o seguinte, então você está trazendo assim, essa preocupação nossa, geral, das crianças sozinhas nesse mundo infinito de possibilidades e que por alguma razão os pais não estão ali por perto o tempo todo porque estão trabalhando, estão fazendo algumas outras coisas, enfim, não é o que vem ao caso. Mas a gente não tem como fugir da tecnologia, né? Tem uma maneira, assim, quer dizer, tem uma maneira que eu sei, porque o Fernando traz algumas formas benéficas, né? Algum lado positivo disso. Sim. Então, a primeira pergunta é, como que a gente pode equilibrar esse uso dessas telas, pensando ainda nas crianças, que é o nosso principal foco agora? Sim. Só para vocês entenderem, eu não sou contra a tela de maneira geral. É porque hoje, inclusive, existe um movimento muito forte, zero telas e tal, e depois a gente pode até conversar sobre isso. Eu acredito que as telas fazem parte da nossa vida, né, a tecnologia de maneira geral, principalmente em um país como o Brasil, que é um país muito violento, que as crianças têm muito menos liberdade de sair de casa do que em países desenvolvidos, né? De onde surgiram os movimentos zero telas, né? E aqui num país como o nosso, geralmente é muito comum o pai e a mãe trabalharem. E, enfim, a tela acaba entrando nesse processo ali para, na verdade, ajudar o pai na rotina, de maneira geral, né? O que eu sempre gosto de recomendar para os pais, como a gente estava falando lá de trás, né? Porque geralmente a gente vê, começou lá falando dos adolescentes, que geralmente é a maior preocupação. De fato, a maior preocupação está nos adolescentes, que eu falo que é onde o incêndio está descontrolado. Sim. Né? Só que a fumaça começou lá atrás, né? A fumaça começou lá, é um pouco maior no Fundo 2 e um pouco menor aqui no Fundamental, nos iniciais. Porque os pais geralmente entregam o celular e a primeira tela de maneira, eu falo assim, completamente despreparado. Né? Então, como se fosse mais um brinquedo que você está entregando na mão da criança que vai te ajudar ali na rotina. Quando nós sabemos que o celular não é simplesmente mais um brinquedo, né? É uma tecnologia completamente diferente. Então, eu gosto primeiro de explicar para os pais que quanto antes você começar a se preocupar com isso e agir de maneira intencional, nesse sentido de primeiro, qual que é o primeiro conselho que eu gosto de dar para os pais? É tentar atrasar o máximo possível o primeiro contato com a tela. E quando a tela chegar, primeiro que ela seja de maneira compartilhada, ou seja, geralmente vai ser a televisão da casa, a gente vai assistir um filme junto, e seja de maneira mais humana possível. O que é isso? Por exemplo, geralmente as crianças começam a ter contato com chamadas de vídeo. Então hoje, e eu gosto de mencionar isso porque o movimento Zero Telas, inclusive, demoniza completamente até chamadas de vídeo, Sim. né? Então, a gente tem que entender que, inclusive na época da pandemia, a gente teve uma série de pesquisas demonstrando que bebês, crianças que tinham contato com chamada de vídeo, eles eram beneficiados por isso. Eles reconheciam a pessoa depois de uma semana, eles lembravam de histórias que eram contadas por eles através de chamadas de vídeo. Então, o que eu recomendo para os pais é que esse primeiro contato seja, primeiro, compartilhado entre a família e o mais humano possível, né? De fazer conexões através da tecnologia. É muito comum, inclusive, crianças mais novas, elas gostarem de mexer no celular só para ver foto, por exemplo. É verdade. E eu acho isso muito legal, né? Porque, na verdade, dá percepção de tempo para elas. Olha, uma foto quando eu tinha 5 anos, 4 anos, 3 anos e tal. Isso é importantíssimo para a criança, na verdade, para ela criar. Quem não tem noção do passado não consegue nem projetar o futuro, né? Sim. Então, quanto mais humana a gente conseguir deixar essa tecnologia, eu acho mais importante e que ela seja compartilhada, né? E que quando os pais tomarem essa difícil decisão de dar o aparelho individual, seja o tablet, seja o celular, que eles façam isso de maneira, o que eu chamo de estratégica, né? Intencional, né? Primeiro, criar um senso de responsabilidade. Então,
Por exemplo, nós temos um webinar que chama Meu Primeiro Celular, com o objetivo exatamente esse, é criar um combinado do celular. Então, antes de dar o primeiro celular, geralmente o que o pai faz? Aqui o celular que você está ganhando. Qual que é a sensação que a criança tem? Que ela é dona do celular. Tá. E isso é um problema que vai gerar consequências lá na frente. Então, o que eu recomendo para os pais é quando você entregar o celular, você falar que você vai ser, na verdade, o guardião desse celular. E deixar claro que haverão inspeções do celular, você será supervisionado, haverão limites sobre como você utiliza aquela tecnologia, né? Então, quando o celular chegar, você criar o senso de responsabilidade, você criar combinados de como aquilo vai ser utilizado e saber supervisionar. Hoje existe uma série de ferramentas de como você pode supervisionar essa criança com o objetivo de chegar na última fase, que chama a partir dos 13 anos, que é a fase da independência, que a criança já tem autonomia e responsabilidade suficiente para utilizar aquele aparelho. Porque o que eu vejo, às vezes, mais trágico acontecendo é que o pai ele não tomou nenhum desse passo ao longo do desenvolvimento da criança e quando chega aos 13 anos, ele tem essa sensação, perdi o controle. Perdi o controle. Porque, na verdade, primeiro, o relacionamento de confiança não foi feito lá atrás, não estabeleceu limites lá atrás, você entregou o celular sem nenhum tipo de responsabilidade, você não supervisionou como deveria supervisionar, e quando chega aos 13 anos, tem essa sensação de que você não sabe mais o que está acontecendo, né? E é exatamente, inclusive na pesquisa do que eu fiz com os pais, eu consegui chegar nesse dado, que a partir dos 12, 13 anos, a preocupação ela vai aumentando aos poucos, 6, 8 anos, 9 anos, e quando chega aos 3 anos, dispara, assim. 13 anos. 13 anos. Tá. E qual que era a pergunta que eu estava fazendo aqui para os pais? Você acredita que as medidas que você toma para supervisionar o seu filho funcionam? Então, a partir dos 13, até os 12, 13 anos, ia crescendo aos poucos, e 13 anos tem essa percepção, não funciona mais, perdi o controle. E aí geralmente é quando os pais... E aí aquele estresse, né? Sim. Porque de fato entra a adolescência, que é um período super delicado, e os pais querendo impor regras que ele não trabalhou desde cedo. Sim. E aí geralmente os pais eles chegam nessa condição, a maior parte dos pais chegam nessa condição, né? E o que eu gosto sempre de recomendar para esses pais que não tiveram esse cuidado lá atrás, o que é normal, porque geralmente, agora que a gente está pensando mais sobre isso, está vendo as consequências e tal, então tipo, eu não gosto de ficar vilanizando os pais de maneira geral. Claro. Mas é que a melhor abordagem depois que isso aconteceu é, na verdade, você ser sincero com seus filhos. Olha, a maneira como a gente lidou com isso aqui não funcionou, eu errei. Então vamos dar um passo para trás agora e vamos rever como a tecnologia é utilizada, né? Inclusive, muitas vezes é muito benéfico para os próprios pais reconhecerem, às vezes, problemas que eles têm com a tecnologia. Porque os filhos estão ali todo dia na casa, então eles estão vendo o que está acontecendo. É que, na verdade, está todo mundo sofrendo, né? Não é só criança, adolescente, são os pais também. Nós estamos aprendendo a lidar com esse instrumento ainda, né? Extremamente viciante, né? No sentido... E que gera dependência. Nós estamos mudando o nosso comportamento e eu acho que uma das principais funções da escola, da própria universidade, é entender que as verdades são perenes e que é preciso ensinar a aprender, se atualizar. Você poderia falar um pouco de como está sendo essa nova geração, como as pessoas estão pesquisando informações? Até para ter conceitos e informações sérias, não só entretenimento. Como é que está sendo a busca de informação? Porque como a gente começou a buscar informação, estou falando de universidade, a gente ia em sites de bibliotecas digitais, virtuais, para buscar os artigos científicos. Algo menos importante que científico, a gente buscava no Google, né? Essas informações. E a gente tinha que ter aquela preocupação, veja se a fonte é confiável, buscar a né? fonte. Como é que está hoje essa pesquisa de informação para criar opinião? Então, Marcelo, até um pouco tempo atrás, como você falou, era sites de bibliotecas, aí veio o termo dar um Google, né? Dar um Googar, né? Googar, virou dar até um um Google, verbo. procurar no Google e tal. Pelos dados que a gente tem, parece que isso está morrendo, principalmente para a geração alfa, tá? Poderia definir o que é alfa, geração alfa? Alfa geralmente são os alunos que hoje consideram até os 15 anos, mais ou menos, tá? E a partir daí a geração Z, os mais velhos são a geração Z. A geração Z já utilizava um pouco menos o Google e mais as redes sociais para procurar coisas. E a Alpha, ao que tudo indica, está utilizando ainda menos o Google.
Inclusive, saiu essa semana uma notícia que o Google está, inclusive, muito preocupado sobre isso, né? Porque, na verdade, hoje eles têm 2 concorrentes, assim, em termos de busca de informação para as gerações mais novas, que são as redes sociais e a inteligência artificial. As redes sociais, geralmente essa geração gosta muito, porque, primeiro, para eles já é um ambiente que ele já está. A linguagem é fácil. A linguagem é fácil, é um ambiente que ele já está. Então, ele vai ver pessoas falando sobre eles gostam, né? Porque tem diferentes, às vezes, perspectivas sobre determinado assunto. Porém, a gente tem um grande problema, na verdade, é que a percepção deles sobre o que é verdade e sobre se aquela informação é confiável é muito mais baixa do que eles pensam. Então, por isso que, inclusive, eu gosto do termo que eles são especialistas ingênuos, né? Então, porque eles estão entrando nesses espaços, eles sabem pesquisar coisas, pesquisar um termo, eles sabem postar uma foto, colocar um filtro, mas isso não significa que eles sabem fazer isso de maneira correta e sem ter a percepção se aquilo é verdade e quais são as consequências. A visão daquilo. crítica, né, que você comentou Exatamente, lá no começo. Eles não sabem utilizar de maneira crítica a tecnologia. Então, nós sabemos que eles estão entrando nesses espaços, procurando informações, e principalmente essas gerações mais novas, informações sobre saúde mental. Porque essas crianças, é muito mais fácil para essas crianças, inclusive, procurarem esses assuntos online, procurarem ajuda online até do que falar com os próprios pais. Infelizmente, isso é muito comum. Então, muito dessas crianças, elas vão procurar esse tipo de informação, e ele na rede social pode ter qualquer tipo de informação, né? Então, eles não têm um filtro ali para saber se aquilo faz sentido para a vida deles, se não faz sentido, se aquilo tem um fundo de verdade, se aquilo tem uma perspectiva diferente, se aquilo é uma opinião, se aquilo é um fato. Inclusive, a gente tem projetos que faz, inclusive, essa diferença. O que é opinião, o que é um fato, o que é história e tal. Porque para eles é só informação, é só pesquisar dentro da rede social e eles começam a pesquisar. Assim, só para pontualizar os pais aqui, né? A informação, quando você pesquisa nas redes sociais, você me corrija se eu tiver, não é baseado em veracidade. É baseado em algoritmos que tem a ver com o pensamento daquela pessoa, para alimentá-la dizendo que aquele pensamento é verdadeiro e continuar seguindo. E além disso, também esse conteúdo que chega pela pesquisa, muitas vezes é patrocinado. Não é? Então não significa que isso seja verdade, né? Então esse é o grande perigo. A fonte, quando chega essa pesquisa baseada nesses instrumentos, ela é com viés absurdo de chegada. Você concorda com isso? Sim, e também, principalmente quando a gente está falando de um assunto tão delicado como saúde mental, e quando você não sabe, nem pensa sobre qual que é a intenção da pessoa que está ali do outro lado, quais são os interesses dela, a gente está falando de algo muito perigoso, de fato, né? Porque você pode acabar influenciando a criança de uma maneira ou de outra. Então, e a partir do momento que você pesquisa sobre aquele assunto, o algoritmo vai começar a te mandar uma série de coisas. E ali pode vir de tudo, né? Pode vir uma opinião X, Y, Z, enfim, pode vir de tudo um pouco. Então, e como os pais, eles não têm essa, na verdade, noção, porque os próprios pais, eles têm problemas com redes sociais também, eles têm muita dificuldade até de ensinar os filhos sobre o que é saudável e o que não é saudável nesse espaço, o que é verdade, o que não é verdade, quais podem ser as intenções, por que fulano fala isso, por que ciclano fala aquilo outro. Então, aí o problema cresce ainda mais, porque, na verdade, a criança está utilizando de maneira errada, os pais não sabem educar de maneira correta, e aquilo só vai crescendo. Né? E aí, então, com a questão vou chamar de projeto, e se não for projeto, você me corrige. Com o projeto Guardião Digital, você trabalha tudo isso com os pais dentro dos colégios. Sim. Né? Para exatamente abrir essa mente e fazer com que eles enxerguem o tanto que eles estão deixando, né, de fazer, porque eles não têm culpa, porque eles não sabem, porque não pararam para pensar, né? Sim. E uma outra coisa também é a questão de a criança buscar esse tipo de ajuda, né? Se ela tá meio angustiada e lá no TikTok, sei lá onde, ela vai buscar uma resposta. Isso é um indício de um isolamento digital? É isso ou não? Eu diria que ele é um isolamento social. Social, né? Mesmo. A gente sabe que essa geração Z, Alpha, são gerações mais solitárias. Então, tem uma pesquisadora que chama Jean Twenge, ela tem um livro que chama iGen. Ela é uma pesquisadora geracional e ela aponta várias diferenças de uma geração para outra, muito interessante, principalmente por conta das redes sociais.
E segundo os estudos dela, essa geração são gerações mais solitárias. Então eles geralmente demoram mais para começar a namorar. Geralmente eles saem menos presencialmente com seus amigos, especialmente em um país mais violento como o Brasil. Então, De novo, ver né? amigos presencialmente é algo mais raro hoje em dia. Então, essas crianças, principalmente os adolescentes que estão nesse momento delicado, que estão criando sua identidade, o seu caráter e tal, e estão em um maior isolamento do que gerações anteriores, eles começam a ter contato com bolhas da internet, né? E ali pode ter qualquer tipo de influência, na verdade. Então, pode ter influências positivas, pode ter influências negativas. Eles podem estar se conectando simplesmente com amigos de escola, só porque ele não tem contato físico, mas ele pode estar conectando com pessoas completamente desconhecidas, com influências boas ou ruins, e os pais ficam, na verdade, perdidos nesse processo, né? Só retomando a questão do Projeto Guardião, na verdade, o Projeto Guardião nasceu da pesquisa. As próprias escolas que participaram da pesquisa inicial, elas começaram a pedir um trabalho mais bem elaborado e sistematizado para dentro de sala de aula. Então a gente começou a dar aulas dentro de sala de aula sobre esses objetivos. E começou a ficar muito claro que não fazia nenhum sentido a gente só trabalhar isso dentro de sala de aula. Sim. Porque, na verdade, as pesquisas indicam que, como outras áreas da vida, a tecnologia também, os filhos estão espelhando o comportamento dos pais. Então, como os próprios pais estão perdidos, a gente criou um módulo que chama Família Guardiã, que a gente trabalha exatamente, na verdade, é uma formação mesmo que a gente está fazendo com os pais em relação ao uso da tecnologia, tanto no seu dia a dia como no dia a dia dos seus filhos, né? Porque os próprios pais estão, infelizmente, perdidos nesse processo. Perdidos. E aí também vem a questão do adolescente ali sozinho, manipulando e fazendo o tempo todo e tal. Às vezes ele pode até ser influenciado para praticar um cyberbullying e nem saber que está praticando. E isso é uma coisa muito séria, né? Porque muitas vezes a responsabilidade disso recai aos pais, né? Sim. E o filho não tem a menor noção, nem sabe que ele está praticando aquele bullying. Sim, hoje o Brasil, infelizmente, é o segundo lugar em caso de cyberbullying mundial. Segundo lugar. Segundo dados do Instituto Ipsos. É muito comum aqui no Brasil, inclusive, e aí acaba se tornando um problema para as escolas e para os pais também, porque são atitudes que acontecem fora da escola, até fora porque está no celular ali, e acabam invadindo os corredores da escola, se tornando um problema para as famílias de maneira geral. E, de fato, eles entram nesses espaços, isso começa a acontecer principalmente a partir do 6º ano, tá? Geralmente no 6º ano, 90% dos alunos já têm o celular. A primeira coisa que instala no celular geralmente é o WhatsApp. Qual que é a primeira coisa que eles fazem? Eles criam um grupo clandestino da sala de aula. Sim. E é ali que começam os problemas, né? Então ali começa a reverberar uma série de situações e tal, porque o que acontece no grupo vai para a sala de aula, o que acontece na sala de aula vai para o grupo, e aquilo se torna um ciclo assim bem problemático, né? E como ninguém conversou com eles, explicou para eles como que se portar nesses espaços, e a verdade é que ninguém conversa com ninguém sobre isso, nem os próprios adultos, né? Somos autodidatas. A gente simplesmente usa o bom senso e se der tudo certo, vamos lá. Eles acabam tomando atitudes que eles não tomariam até na vida real, né? Então, não só a questão de cyberbullying, mas hoje, por exemplo, infelizmente eu encontro em vários locais, assim, casos de que jovens, eu estou falando de crianças de 10, 9 anos, compartilhando imagens íntimas, né? Em espaços particulares aqui, mas compartilhado com outras pessoas, não são espaços públicos, mas, por exemplo, um grupo de WhatsApp. Enfim, eles começam a compartilhar uma série de coisas ali que tem consequências no futuro, só que eles nunca pensaram sobre isso, né? Porque eles ainda estão desenvolvendo essa capacidade de autorregulação, ninguém nunca conversou sobre isso com eles, e isso tem, infelizmente, consequências no futuro, né? Então não é só questão do cyberbullying, mas é todo tipo de comportamento, são dados que eles compartilham, cyberbullying, imagens íntimas, são toda uma série de compartilhamentos irresponsáveis que têm consequências no futuro. Muito, muito graves. Eu tô me recordando aqui de uma história que a sua irmã contou pra gente, agora no carnaval, inclusive. Um casal de idosos, a gente tá pulando da criança pro idoso, mas que tem mais ou menos a ver. Tem. Eles foram sequestrados digitalmente. Olha só. O que aconteceu? Receberam uma ligação e os sequestradores, né, estavam dizendo, estou aqui com sua filha
então você vai ter que fazer tudo que eu tô falando, porque senão eu vou matá-la. Então eu colocava a voz de uma moça, que nem quando a gente recebe a ligação, né? E aí eles ficaram ali totalmente estagnados, desesperados, sem saber o que fazer, e começou a transferir dinheiro e tal, e eles nem pensaram de ligar para o celular da filha. Nisso chegou uma vizinha, e a vizinha também ficou sequestrada ali. Eu confesso que eu não sei o desfecho da história, eu nem me lembro, que eu fiquei tão assim assustada, mas assim, dos perigos assim que a gente nem imagina que a internet pode trazer na nossa vida. Tudo bem, nesse caso foi uma ligação, mas de repente o jovem, a criança, ela pode ser ameaçada ali. Isso acontece todo dia, né? A gente viu outro dia na palestra, não foi? Na palestra do policial, né? Sim. E que muitas dessas entradas de contato começam pelos jogos online, né? Sim. Esse é um perigo, né? Geralmente esse invasor, esse ator violento, ele está se fazendo por uma criança, ele se faz por uma criança. Está se passando por uma outra pessoa. Por uma criança, usa uma linguagem de uma criança para se fazer de amigo e aí começar a invasão. É realmente muito perigoso. Tem uma organização que chama We Protect. O projeto afiliado a eles é uma organização, é uma aliança global de segurança de menores na internet, né? Há um ano atrás eles fizeram um estudo onde eles criavam crianças fictícias e colocavam nesses jogos online, nesses espaços online, para testar, para ver o que acontecia. E demorou apenas, para surpresa lá no relatório, apenas 19 segundos para uma criança ser abordada por um predador online. E aí lá no relatório é muito interessante, você inclusive consegue perceber de que isso acontece inclusive de maneira muito rápida e muito direta, porque geralmente eles chegam tentando dar um presente para a criança e tentar puxar... Qual que é o objetivo deles? Tentar puxar essa criança para uma outra plataforma, tá? Não dentro do jogo online, mas tenta aproximar de alguma maneira e tentar puxar para outra plataforma. Isso acontece, na verdade, porque esses predadores online, eles estão não só falando com o seu filho, com a sua filha, estão falando com dezenas, centenas de crianças ao mesmo tempo, porque eles sabem que segundo dados também da WeProtect, cerca de 16% das crianças elas vão se engajar nesses contatos com estranhos, vão aceitar presentes, vão começar a conversar com essas crianças e vão acabar sendo aliciadas por essas pessoas. E geralmente eles tentam passar por uma outra plataforma, seja ela qual for. Eu estava dando uma palestra algumas semanas atrás, no final veio uma mãe conversar comigo falando que recentemente ela tem uma filha, se não me engano, a filha dela tem 10 anos. Ela tem um irmãozinho menor e o irmãozinho menor, tipo assim, ela nunca desconfiou de nada e tal, mas o irmãozinho menor veio perguntar para a mãe: o que está acontecendo com a fulana, com a minha irmã? Ela tá chorando de noite, tá meio estranho, não sei o quê. E ela assim deu um alerta nela, tipo assim, e ela foi a conversar com a filha dela, foi começar a observar e tal, e o que tava acontecendo também, ela tava aparecendo com marcas no pulso, né? E o que tava acontecendo? A filha dela tinha sido aliciada por um grupo dentro de uma plataforma que estava dando, entre aspas, desafios para ela fazer de madrugada, que tinha que, por exemplo, se filmar chorando, se cortar, mandar fotos. E a mãe não tinha a menor noção do que estava acontecendo. Se não fosse o irmão mais novo ouvir ela chorando, ela não saberia o que estava acontecendo. Porque é aquilo que a gente estava comentando, né? Essas crianças elas entram no espaço, sem supervisão, uma geração mais solitária, e principalmente quando a gente está falando de um público um pouco mais velho, que é a adolescência, eles estão muito vulneráveis emocionalmente. Então eles são presas fáceis, na verdade, né? Então, uma das dicas do policial era: não deixe seu filho menor, bem pequeno, sei lá, com a idade, eu não sei dar essa limite de idade, usar o celular sozinho. E preste atenção se ele começar a ficar isolado, né? Isso. Preste bem atenção se ele ficar isolado. Observar. Eu queria pedir para você, assim, tentar dar um exemplo pra gente, ou alguns exemplos, de combinados que os pais podem fazer com os filhos, assim, exatamente para ser um modelo, para correr menos risco, vamos dizer assim, né? Como que seria uma forma bem simplista por onde os pais poderiam começar esse diálogo, vamos dizer? Eu vou começar pelo que não fazer. Tá. O que geralmente muitos pais fazem é muito comum e eu não recomendo, é você utilizar a estratégia de recompensa, tá? Eu não recomendo porque, primeiro, academicamente falando,
Nós sabemos que estratégias de recompensa, elas funcionam durante um período curto de tempo, depois as recompensas não fazem mais sentido para a criança, as famílias acabam esquecendo das recompensas, enfim. E acaba, na verdade, trazendo esse comportamento mais de barganha por parte da criança, né? Então é muito comum, geralmente, que os pais se veem nesse tipo de problema de tempo de tela e tal, eles começarem a criar regras, tipo, se você fizer tal coisa, tirar tal nota, você vai ganhar mais tantas horas de celular e tal. Isso, inclusive, no livro eu chamo de transformar a tecnologia no santo graal, né? No objeto de desejo na vida da criança. E eu não recomendo que isso aconteça, porque, inclusive, a gente tem pesquisa recentemente feita com mais de 10 mil adolescentes, que eles estavam comparando estratégias dos pais também. E é muito interessante que os pais que estavam tentando essa estratégia de recompensa tinham no final, qual que era a consequência, os filhos utilizavam mais tempo de tela ainda, né? Porque, na verdade, está criando um objeto de desejo ali na vida da criança, né? O que funciona mais nas pesquisas que nós temos disponíveis, na verdade, é primeiro criar o senso de responsabilidade lá atrás, criar limites de tempo. Então, não é questão de recompensa, você faz isso, você ganha aquilo outro, e você tem um limite de tempo. Geralmente, qual que é o primeiro contato que a criança vai ter com o aparelho individual? Ou vai ser o tablet ou vai ser o celular. Você estabelecer um número, um X de tempo que a criança pode utilizar. Eu recomendo que seja o menor possível, tá? E o tempo que for utilizado ali seja com coisas mais construtivas, tá bom? Hoje existem diversas plataformas e jogos, enfim, que são mais construtivos e tal. Então, os pais têm muitas opções, o que falta, na verdade, é tempo e intencionalidade da gente pensar sobre isso, né? Então, primeiro, criar um senso de responsabilidade, estabelecer, seja X horas. Geralmente os pais começam com 1 hora, 2 horas por dia. Depende muito do contexto. Eu não gosto de fixar um número de horas, porque as estruturas familiares variam muito aqui no Brasil. Então, tem pais que, por exemplo, estabelecem, eu gosto, por exemplo, 1 hora por dia, e que não seja no período noturno, tá? Que o período noturno é para você priorizar tempo em família e tal. E geralmente libera um pouco mais no final de semana, seja no sábado, seja no domingo, tá? E os pais, eles podem ir fazendo isso e ajustando esse tipo de regra até o início da adolescência, ali dos 12, 13 anos, tá? O que eu descobri, inclusive, nos pais que tiveram mais sucesso nesse gerenciamento da tecnologia, não eram os pais que eram mais rígidos em relação à tecnologia. Porque, inclusive, assim, eu ouvi relatos de pais que tinham esse viés mais rígido com tecnologia, que depois eles descobriram que amigos dos filhos, tipo assim, meio que, entre aspas, extorquiam o filho dele para dar mais tempo de tela, mais tempo de celular e tal. E eles se arrependiam disso, né? Eles se arrependiam de ter esse tipo de dinâmica em casa. Os pais que tinham mais sucesso não eram os que eram mais rígidos, eram que estabeleciam um tipo de norma e iam flexibilizando isso de acordo com o que a criança ia se desenvolvendo, né? E iam observando de perto o que a criança estava consumindo, que é a supervisão. Então, o que geralmente eu indico para os pais é que estabeleça o limite. É muito importante ter um aplicativo de supervisão, eu sempre recomendo, porque o aplicativo de supervisão ele vai dar mais tempo para o pai. Então, o pai que ele está na vida corrida e que não consegue ver toda hora o que o filho está fazendo, ter um aplicativo de supervisão vai te ganhar tempo, vai dinamizar ali a sua vida. E a partir do momento que eu chego nos 12, 13 anos, é um momento ali que chama de fase da independência. Que é depois de toda essa construção, de aí sim você soltar mais o seu filho e começar a utilizar outras plataformas. Fernando, a gente está em março, né? Isso pode ser visto no futuro, muito longe. E talvez esse comentário seja um absurdo, como foi no final da década de 80, começo de 90, que se obrigou a usar cinto de segurança. Depois, no começo da década de 2000, né, dos anos 2000, a proibição de fumar em lugares fechados. E agora a lei proibindo o celular na escola. E nós estamos há 40 dias, né? Começou o ano letivo recentemente. E eu gostaria de saber sua opinião sobre isso e o quanto o celular tira o foco das crianças. A lei, que primeiro era uma lei estadual, agora uma lei federal aqui, né, no Brasil, ela veio já desse movimento de tirar as telas dentro da sala de aula, porque a gente sabe de fato que ter o celular, especialmente para crianças mais novas que ainda não têm a capacidade de autorregulação bem desenvolvida, ela de fato distrai mais as crianças, então acaba causando prejuízo, tá? Então, para esse lado, eu sou positivo com a lei. Eu acredito que ela, principalmente com crianças que têm mais problemas em relação à atenção. Segundo as pesquisas, essas são as crianças que mais se beneficiam quando você tira esses aparelhos de sala de aula. Mas, ao mesmo tempo,
até um pouco cético em relação às expectativas dos resultados, né? Eu acredito que a gente vai ter sim um resultado positivo, porém limitado, porque a gente sabe que a criança vai sair da escola e vai ter o contato mesmo assim, né? Mas talvez a qualidade da captação de informação na escola seja melhor. Né? Eu acredito que sim, porém a gente tem que pensar que essas crianças elas já são de uma geração completamente digital. Então, quando você fala qualidade de informação, para ela tem um significado completamente diferente. Então, para ela, uma palavra do professor e o que ela assistiu o influenciador falar, para ela é a mesma coisa. Eu queria dar um exemplo aqui. Recentemente fui num evento científico e o palestrante dá uma aula e no final vem uma interação com a plateia, faz uma pergunta com múltiplas escolhas e há 5, 10 anos atrás era um controle remoto que tinha lá A, B, C, D, E, F, você clicava na opção e aí saía na hora a estatística das respostas da plateia. Agora não é mais assim, tem um QR Code, você pega seu celular e esse menu de resposta, de perguntas e respostas, você clica no celular. Pronto, a hora que ele fez isso, acabou a atenção dele. A plateia que estava atenta a ele veio a resposta e depois todo mundo ficou no celular, porque já perdeu o foco. Exatamente. Entendeu? Então, eu estou mais atento a isso agora. E, de fato, o celular na mesa, o celular próximo da gente, faz a gente perder o foco naquilo que nós estamos falando. Inclusive, isso é muito interessante. Tem, nos Estados Unidos, tem alguns shows e palestras agora que é obrigatório você colocar na entrada do show ou da palestra em uma bolsa magnética o seu celular. E aí a bolsa magnética, você coloca o celular, você fecha e você não consegue sozinho abrir mais, você só abre depois. Isso está se tornando cada vez mais comum exatamente por conta disso, porque as pessoas ficam... Porque agora a visão de show que a gente tem são pessoas com celular, né? Não é? Se você paga o show para estar ali, mas você tá vendo aqui na você tela. Nunca assistir. Pois é. É uma loucura isso. Você nunca assistir depois. A gente tá... Ai, que pena. Tá quase terminando aqui o nosso bate-papo, mas eu queria só que você desse uma fechada, porque quando você fala os celulares proibidos dentro da escola, ou seja, a gente está tirando a tecnologia da mão das crianças. Mas nós não temos como fugir de usar a tecnologia na escola, né? Com os livros digitais e tudo mais. Embora eu tenha em casa lá 2 amostras, elas falam, mãe, a gente não gosta do livro digital. A gente prefere o livro. É pesadão, pesa a mochila, mas a gente prefere manipular o livro, né? Como que a escola se vira? Como que vai ser agora? É porque é olhar para frente, né? O futuro. Como que vai ser isso? Tem um livro que chama 10 razões para você deletar suas redes sociais. E ele é muito interessante, é muito legal. Mas só que o autor, ele foi um grande executivo na área de tecnologia, ele era programador, enfim... Ele meio que, quando a internet era mata, era ele que estava desenvolvendo lá na Califórnia. E hoje ele escreveu esse livro que chama 10 razões para deletar suas redes sociais. E ele é completamente contrário ao uso de redes sociais para os jovens e tal. Só que, quando eu leio esse livro, eu fico pensando, poxa, esse cara aqui ele tem mais de 50, 60 anos, já teve uma carreira de sucesso em décadas atrás e tal. Então, para ele, é mais fácil falar para um jovem delete suas redes sociais, porque ele já teve uma carreira. E quando a gente olha para a realidade hoje, por exemplo, se você for um profissional autônomo, você não ter uma rede social, tipo assim, você não está... Fracasso. Você não existe, né, basicamente. Então, por isso, quando eu gosto de fazer esse porém, porque eu não acho justo eu falar com um adolescente hoje que está entrando no ensino médio, falar para ele delete suas redes sociais, porque daqui 3 anos, 4 anos, ele vai estar na faculdade, ele vai começar a pensar no que ele vai fazer para ganhar a vida, e provavelmente a rede social vai ter uma influência muito grande nessa escolha e vai fazer parte da vida dele também. Então eu não acho justo simplesmente você falar delete todas as redes sociais. E seria contraditório também. Nós estamos aqui criando conteúdo para a rede social. Claro. Então, o importante é garimpar, né? Sim, exatamente. E é por isso que eu acho que o futuro, inclusive é para onde as pesquisas estão apontando, que a gente vai falar menos sobre banimento e mais sobre proteção desses menores, desses espaços, né? Menos sobre banir completamente a tecnologia, mas como que a gente pode educar essas crianças para utilizar esses espaços de maneira crítica. Entendeu? Perfeito. Porque se a gente for para o lado apenas do banimento, né, a gente pode estar, inclusive, prejudicando essa criança, na verdade, de criar novas habilidades, entender como esses espaços funcionam e simplesmente soltar ela com 18 anos, agora se vira aí nesses espaços. Aí tá perdido. E aí ela vai precisar ter uma profissão, vai precisar se promover na internet. Como que ela vai fazer isso? Né? Perfeito.
Posso terminar só com uma... Você podia falar rapidamente da campanha do Reino Unido? Achei tão legal aquilo que você mostrou em outro site, em outro canal, sobre aqui a campanha das escolas do Reino Unido. Sim, alguns anos atrás, um colégio no Reino Unido, eles tinham muito esse problema de colocar... Dos pais, quando irem buscar os seus filhos, estarem sempre de cabeça baixa, olhando para o próprio celular. E aí eles colocaram uma placa na frente da escola e falam que receba o seu filho com um sorriso, né? E não com a sua nuca da cabeça aqui. Porque eles estavam com esse problema muito grave, de fato, que os pais, na verdade, e aqui no Brasil talvez seja um pouco diferente, porque os pais utilizam muito carro, né? Uhum. Mas isso, em escolas que não é assim, eu percebo que esse padrão continua aqui no Brasil, que os pais estão na fila de espera, estão todos eles ali olhando intertidos no celular, e quando os filhos chegam, simplesmente não está recebendo com um sorriso, ele está recebendo só com o celular. E eu sempre gosto de lembrar para os pais que hoje é você que faz isso com seu filho, amanhã é ele que vai fazer isso com você. Exatamente. Demais essa campanha. Eu quero aqui, agora quase encerrando, pedir para que você me empreste o seu livro, que a gente quer falar sobre... Assim, eu sei que você trabalha aqui os princípios, né, para educar mentes e corações aqui na era digital. Então, eu acho que isso aqui é uma grande lição para os pais, né? Aqui, isso, amor. Porque eu acho que vai ser uma lição de casa. A gente vai deixar essa dica, tá? O seu livro como dica hoje de leitura, né? Vamos ler novamente aqui. Lê para o nome certinho, do Fernando Lino. Bem-estar digital, por Fernando Lino. Aqui, os princípios. Os princípios para educar mentes e corações na era digital. Ou seja, buscar, trazer os benefícios, é mostrar o lado positivo que existe da tecnologia, mas com todo esse cuidado, nós pais sendo, de fato, os verdadeiros guardiões dos nossos filhos. Sim. Nesse infinito mundo da tecnologia. Sim, né? Toda vez que converso com os pais, geralmente eles querem... a gente é viciado nisso, né? Em dicas rápidas, lista de tarefas, olha, faça isso, faz aquilo. E de fato tem, como eu estava mencionando para vocês, olha, você tem um limite de tempo, faça isso, faça aquilo outro. Mas nada disso vai substituir, inclusive o aplicativo de supervisão, de filtro, e eu sempre falo, o melhor filtro sempre são os pais. Sim. Então sempre são pais interessados, né? E os pais geralmente quando veem seus filhos ali no celular, ele vê o tipo de conteúdo que ele está vendo e tal, eles começam a se distanciar, né? Então, tipo assim, só porque eu acho mais bobo e tal, ao invés de... E aí eu falo para os pais que estão nos ouvindo aqui, se você acha que o seu filho consome algo bobo, algo, enfim, seja irrelevante... Comece a conversar com ele sobre por que ele gosta daquilo, né? Porque talvez possa ser alguma razão que você não esteja no seu conhecimento ali. E às vezes você pode estar abrindo uma porta ali para você começar a conversar sobre qualidade de conteúdo, sobre coisas que ele gosta, por que ele gosta de assistir aquilo, por que ele gosta de mexer, aquele jogo que chama atenção. Porque às vezes as razões não estejam tão claras para você. Então simplesmente você chegar e começar uma conversa, na verdade... demonizando o que a criança está fazendo ou o que ele está assistindo, na verdade você está criando mais uma barreira, né? Uma barreira. Então, começar a perguntar para a criança do porquê que ela gosta daquilo, por que aquilo faz diferença, por que aquilo é importante para ela, é uma oportunidade de abrir um diálogo ali com a criança. Ou seja, a gente está voltando lá no que eu lembrava do meu pai me falar. O importante é o diálogo em família, né? Com o diálogo a gente acaba resolvendo, de fato, tudo, né? Mais alguma colocação, amor, Não, que você perfeito. queira colocar? E, Fernando, assim, muito bom. Foi incrível. Muito obrigada por dividir o seu tempo, todo o seu conhecimento, essas pesquisas tão ricas, tão importantes para nós pais, né? Junto com a gente aqui no Pode Tudo By Sayá. E, obviamente, que as portas estarão sempre abertas para você voltar, tá? Para trazer essas dicas preciosas pra gente. Eu que agradeço o convite de vocês. Esse é um tema que eu amo falar, né? Porque também é um grande problema da nossa sociedade. Sim. Mas para os pais que estão nos ouvindo e que têm esse tipo de preocupação, e mesmo que esteja a partir dos 13 anos, nem tudo está perdido, eu acho que vocês podem retomar as dicas que a gente conversou aqui, de abrir o diálogo com seus filhos, ser sincero sobre os seus erros, inclusive em relação à tecnologia, porque eu acredito que não seja tão tarde, mesmo que a partir dos 13 anos ali, né? E os pais que têm filhos mais novos, quanto antes você começar a prestar atenção nisso, melhores serão os resultados do futuro. Com certeza. E agora pedir para você, embora falemos tanto das mídias aqui e tudo mais, como que encontramos Fernando Lino nas mídias sociais? E eu também sou escravo do algoritmo, assim como né? todos Não tem nós. como fugir. Mas conteúdo bom tem que ser o conteúdo bom tem que verdade, compartilhar.
Mas vocês podem me encontrar no Instagram, é o @soufernandolino. Lá você encontra um pouquinho mais sobre o meu trabalho. Lá, inclusive, tem o Instagram também do Projeto Guardião Digital, que a gente criou recentemente. Lá você vai ter mais informações sobre como, inclusive, adquirir o livro, como saber outras informações. Tem um podcast, inclusive, do primeiro livro, do Xarope Digital, que tem outros pais participando. Acho que vai ser bem útil para os pais. Muito obrigada, de verdade. Agradeço. É isso aí. E aí, Gi? Nossa, ó, fluiu assim. Maravilhosamente. É porque começa a falar sobre isso, aí uma coisa já emenda a outra.